Boa tarde aos amigos e amigas. Mais um vídeo, mais comentário aí dessas ricas novidades que nós temos disponível à humanidade. Eu sempre falo, irmão, que essas coisas que nós temos aí ninguém tem. Isso eu falo isso com orgulho, irmão, porque é coisas maravilhosas, é real, é coisas que você vai conquistar de maneira decente e depende exclusivamente de você. Basta você se decidir. E tudo isso, irmão, você pode conseguir, mas para que você consiga, é necessário que você se interesse. É necessário que você busque. Você pode ver, irmão, que nós apresentamos toda essa riqueza de conhecimento e não tem ninguém ainda envolvido aí de forma intensa. Tem pessoas em grupo já, mas só que essas pessoas não estão operando a base, porque nós precisamos de 36 pessoas. E apesar disso, irmão, a gente não obriga ninguém a nada. Eu simplesmente convido as pessoas para entrar num grupo que ele não pode sair, enquanto ele não ser ricamente abençoado. E aí a pessoa aceita ou não. E muitos já saíram desse grupo, né? Porque a gente diz que não pode sair, é porque a pessoa tem que ter um propósito de ficar lá até ser ricamente abençoado. E se a pessoa desistiu, é porque ele não tem mais esse propósito, né? Ou seja, ele não está mais crendo nisso, né? Então é uma coisa somente para quem crê. E a gente não obriga ninguém a nada. Nada. A pessoa tem que se disponibilizar e se empenhar. A gente põe a regra para ele e a pessoa se empenhar para buscar e até alcançar essas maravilhas. Isso aí porque é assim, irmão, porque se trata de uma maneira decente que você vai conquistar. Então até a maneira como nós importunamos você, ela é decente, ela é bonita, é agradável. Porque eu vejo aí, irmão, muitas coisas as pessoas são obrigadas a participar porque são obrigados. Eles obrigam as pessoas a participar. Nesse trabalho aqui não. Você pode participar se você quiser mesmo. Nós temos um grupo aí, mais uma vez eu vou falar, que a gente fala para a pessoa: você não pode sair enquanto você não ser ricamente abençoado. E a pessoa sai e não acontece nada. A gente não impõe nenhuma regra a ele, nenhuma penalidade, porque a pessoa tem livre-arbítrio para fazer isso, irmão. E é uma coisa pro bem. Você não pode obrigar uma pessoa a seguir um caminho que ele não quer seguir, principalmente se tratando de uma coisa pro bem dele. E agora isso aí acontece muito, irmão, muito mesmo. Porque as pessoas, eles não sabem do que se trata, irmão. É uma coisa nova que ainda não está operando para dar os resultados às pessoas. E aí todo mundo acha que é uma verdadeira ilusão. E aí muitos não querem, porque vê outras pessoas também não querer. Porque hoje é assim, irmão. Aonde vai um, vai todos. É assim. Aí as pessoas desprezam, né? Ignora. Porque hoje, irmão, as pessoas é tipo Maria vai com as outras. É assim. Se um vai, todo mundo vai também. Se um não vai, todo mundo não vai também. É assim. Para onde um vai, o outro vai também. Então aqui todo mundo está domesticado nesse regime, irmão. De um seguir o caminho do outro. de um buscar aquele que o outro também busca. E
Não sei por que funciona assim, mas eu creio que é falta de visão nas pessoas, falta de entendimento. É porque as pessoas estão tão presas, tão a doutrina de ignorância, que ele não sabe ir sem que não seja através de outro. E geralmente essas pessoas que orientam essas pessoas, levam em conta o quê? A vantagem financeira e o gerenciamento secreto que é feito, né, pelos domínios e que obriga as pessoas a seguir aquela direção. Então, dessa maneira, por exemplo, vamos supor, se a pessoa não quer seguir aquela direção, eles obrigam. E ao mesmo tempo fornece vantagem financeira para aquela pessoa que faz a vontade deles. É uma maneira de recompensa, né? Porque hoje as pessoas vão pela aparência, né? Vamos supor, uma pessoa bem sucedida nos negócios, ele acaba sendo um conselheiro daqueles que ainda não foram bem sucedidos. E aí ele vai orientar aquela pessoa o comportamento que ele deve adotar para ele ser bem sucedido também nos negócios. E essas orientações é que nós vai revelar agora. Essas orientações nós vai revelar agora que não são boas, irmão, né? Não são boas, não. E é dessa maneira que as pessoas eles seguem uma direção pervertida. Porque aquele conselheiro que está aconselhando ele aquela direção, ele é perverso. Ele tem uma parceria com o capeta. E aí as pessoas todas seguem nessa direção. Eu tenho como base, irmão, aquelas pessoas que é orientado de uma maneira, todos são orientados daquela maneira. Existe um padrão de conselho, de orientação. E essas orientações é a direção que beneficia poucos. Porque a direção ela é conduzida através de um gerenciamento de pessoas que cresceram para fazer isso. Ou seja, eles são conselheiros, eles aconselham e eles se dão bem dessa maneira. Mas nem sempre o conselho deles proporciona essa melhoria para as pessoas. Por quê? Porque é a melhoria para uns sobre a miséria de muitos. Então é isso aí que acontece. Alguns melhoram e esses se tornam conselheiros daqueles outros, ou seja, eles encabrestam daqueles que não melhoraram ainda. E que eles induzem ele a uma melhoria e que geralmente nem vem essa melhoria. Não vem. Porque ele tem a função de aconselhar as pessoas numa direção e ele é pago para fazer isso. É a mesma coisa de um jogo, por exemplo. As pessoas falam, como é que você ganhou? É o mesmo caso dessas pessoas que ganham na internet, que ganham dinheiro na internet. Ele já fez uma experiência já. O cara disse, olha, eu ganhei tanto nesse jogo aqui. Só que ele foi pago pelo próprio sistema para fazer aquela propaganda. Aí a pessoa vai jogar e não consegue ganhar nada. Aí ele descobre o segredo. E o segredo é isso. Que alguns são pagos para dar aquela ideia, né? Ou seja,
dar aquele conselho de que a pessoa vai ganhar o que ele ganhou, simplesmente para iludir outros, porque nem sempre outras pessoas vão ganhar o que ele ganhou, porque ele foi pago só para fazer essa propaganda. Então é dessa maneira que funciona. Isso aí não é só na internet, não. Na realidade também funciona assim. Porque um controle, irmão, ele gerencia todo mundo. E na base do engano e enrolação, eles conseguem iludir todo mundo com aparência de melhoria. Mas nem todos, ou seja, é poucos que conseguem essa melhoria. Então funciona dessa maneira. Aí todos são direcionados desse jeito. Agora, irmão, surge uma outra direção, que é essa direção que nós apresentamos, que além dela apresentar outro sentido de conquista, ela revela essa maneira fraudulenta de conquista aí que opera. Ela revela essa fraude. E aí, podendo aí muitas pessoas deixar de ser iludidas dessa maneira. Porque a melhoria não é para todos, hein? Porque o sistema ele não tem capacidade de melhorar a vida de todos. Porque as próprias leis, ela não fornece recurso para isso, interpretativo. O regime não fornece capacidade de melhoria a todos. Porque a lei que opera é pervertida, é pobre, é mesquinha, é miserável. Agora, com essa lei de Deus, sim, é possível dar melhoria a todos. Por isso, irmão, que essa maneira como funciona não é igual a essa maneira que eu indiquei agora há pouco. Porque a maneira que funciona é assim. Por exemplo, eu estou orientando você essas maravilhas, mas eu não me beneficiei dessas maravilhas ainda, porque é pela fé. E a fé é aquilo que você não vê ainda. Ou seja, você tem que crer para você poder ser abençoado. Já essa maneira como as pessoas alcançam seus objetivos, eles fazem com que algumas pessoas alcancem seu objetivo e oriente outra a fazer o mesmo para também alcançar. E aí, entre os dois exemplos, qual é que a pessoa vai aceitar? Aquele exemplo que ele já vê melhoria na vida da pessoa. Que o cara foi bem sucedido, ele já vê aquela melhoria na vida dele. Ou seja, não precisa ele crer, porque ele já vê na aparência. Digamos que seja uma direção para o incrédulo essa aí, né? E que é fraudulenta. Ela é muito mais fácil da pessoa aceitar, mas geralmente aceita quem é incrédula, quem não crê no invisível. Já essa maneira que nós apresentamos, você pode ver. Nós orientamos as pessoas, uma moeda privada, um supremo poder, coisas boas, coisas grandes. Mas só que isso não aconteceu na minha vida ainda. Nós orientamos o lançamento da moeda privada e eu estou andando de bicicleta aqui, ó, filmando e divulgando essa moeda que vai ser lançada. Nós orientamos o estabelecimento de um supremo poder, onde vai gerar uma nova sociedade separada do mal, mas isso não aconteceu ainda. Nós só falamos sobre isso. Aí as pessoas vão dizer, poxa, esse cara fica falando essas coisas aí e tal, mas ele está andando de bicicleta. Ele nem um carro para andar, ele não tem. Ele está falando desse supremo poder aí que vai gerar uma nova sociedade. E como é que ele não tem essa nova sociedade ainda? Ou seja, nada se realizou ainda. Aí é um prato cheio para o incrédulo, irmão.
E hoje o que mais tem é pessoas incrédulas. Eu diria que até os crentes, ou por que não dizer quase todos os crentes, são incrédulos. Eles só creem naquilo que ele vê. Porque as pessoas já foram tanto iludidas desse negócio de crença, de fé, que ele acaba desiludindo daquilo que ele não vê, porque ele já apostatou dessa maneira, digamos assim, já se firmou numa estrutura dessa maneira e nunca se realizou. Aí ele passa a se tornar incrédulo justamente pelas promessas falsas das religiões. Aí essa religião que eles tratam ela como se fosse igual a essas outras. Isso é igual a essas outras igrejas aí. Eu acho que até é pior. Por quê? Porque essas outras igrejas pelo menos tem melhoria. Alguns pastores, algumas igrejas conseguiram até televisão, templo bonito, né? Riqueza, né? Dinheiro. E esse aí não conseguiu nada. Então ele é um pobre coitado. As pessoas falam desse jeito. Esse é o raciocínio das pessoas. Aí as pessoas menosprezam. E aí ele tem que ver que é pela fé. Não é pelo visível, é pelo invisível, irmão. Então é somente para crente, para quem crê. Porque se Deus melhorasse minha vida, fizesse eu prosperar de forma espetacular, para você crer nessas promessas, você não precisaria de fé, irmão. Não, porque você já estava vendo diante dos seus olhos, através do visível, a promessa se cumprir. A fé é para aquele que não realizou ainda, para aquele que não vê nada realizado, irmão. Essa é a fé do verdadeiro crente. É para aquele que não vê ou ser abençoado ainda, né? E prometendo essas bênçãos. Então se você crê, você é um crente. Porque, veja bem, porque essas bênçãos não é eu que vou fazer acontecer não, irmão. Na minha vida não. É você que vai fazer acontecer. Ou seja, a sua fé vai ter mais força do que a minha. Mas por que isso? Sendo que você foi o primeiro, eu sou o primeiro que apresentei toda essa estrutura, esse conhecimento, esse edifício, esse desenho. É porque a minha fé, ela é o fundamento de tudo. Ou seja, essa minha fé é a estrutura da sua. É a mesma coisa de você construir um prédio, irmão. Quando você começa a construir ele, primeiramente você faz alicerce. Digamos que eu sou o alicerce. Ou seja, ninguém vê o prédio ainda. Aí quando for formando a base, com 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, aí sim. Aí as pessoas já começam a ver o prédio. Já começa a ver o resultado daquele fundamento. Mas primeiro tem que ser feito o fundamento. Então é dessa maneira, irmão, né? A minha fé é a primeira que está sendo lançada. Então, as pessoas não vê nada na minha mão. Não tenho bênção, não tem nada. É porque é para crente isso aí, irmão. Não é para incrédulo. É para quem crê no invisível. Não é para quem crê no visível, irmão. Então é assim que funciona. É assim que funciona, irmão, esses projetos. É um trabalho para crente, para quem crê no invisível. Não é para quem crê no visível. Então, irmão, eu acho que vocês estão me entendendo, então. E aí a gente esclareceu algumas coisas